Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula. A aula de número 38, Objetos de Conhecimento, Misturas Homogêneas e Heterogêneas, Detalhamento, Fenômenos Químicos e Físicos, Misturas aplicadas no cotidiano de diversos povos. Então, vamos começar? Então, hoje vamos falar sobre misturas do nosso cotidiano, né? As misturas homogêneas e heterogêneas estão presentes em nosso dia a dia, de forma tão natural que muitas vezes passam despercebidas. Elas estão em tudo ao nosso redor, desde a comida que consumimos até os produtos que utilizamos na higiene pessoal, né, nos nossos cuidados, né, da saúde, por exemplo. Então, temos aí muito conteúdo para falar sobre misturas quando a gente olha ao nosso redor, né? E a gente vai falar um pouquinho dessas misturas, exemplificando as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. A começar aí pelas homogêneas, né? Vamos falar sobre essas misturas, exemplificando, né? Coisas que consumimos, né? Coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos lá? Nossas misturas do dia a dia, né? Falando um pouquinho sobre as misturas homogêneas, nós temos aí o café, que é uma bebida que dá energia pela manhã, e é uma mistura homogênea de água, né? De café e pó. E muitas vezes açúcar ou adoçante, por exemplo, né? Lembrando aí que as misturas é quando a gente não consegue ver as fases, né? Que elas estão tão intrinsecamente ligadas que não dá para você distinguir. Além do café, nós temos outra mistura, que é o suco da laranja, né? A laranja, ao espremer, você obtém uma mistura homogênea com a água, açúcares naturais, vitaminas e minerais. Mas essa mistura homogênea é daquele suco de laranja que já foi coado, tá, gente? Que não dá para ver as fases, né? Você tem ali aquela mistura alaranjada, amarelada. Além do suco de laranja, nós temos aí o ar que você está respirando no momento, né? É uma mistura homogênea de gases, principalmente nitrogênio e oxigênio, com pequenas quantidades de outros gases. Lembrando aí que o principal que é aproveitado no nosso metabolismo é o gás oxigênio. Além do ar, nós temos outra mistura que é o açúcar dissolvido na água. Quando você coloca o açúcar na água e mexe, ele se dissolve completamente, formando uma mistura homogênea, né, chamada de solução. Nós temos, além do açúcar na água, a gasolina. Isso mesmo, a gasolina, que é um combustível utilizado aí no nosso dia a dia para fazer funcionar máquinas, né? Por exemplo, máquinas de transporte. A gasolina que move o seu carro é uma mistura homogênea de vários hidrocarbonetos, né? Compostos aí do petróleo. Além dessas misturas aí que nós vimos, nós temos vários outros exemplos para falar sobre a mistura homogênea, né, do nosso dia a dia, como por exemplo sal e açúcar. Mas vamos agora exemplificar misturas heterogêneas, também que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos lá? Então, as misturas heterogêneas, né, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo a salada, né? Uma salada verde, né, que contém tomate, pepino, cebola, é um exemplo de mistura heterogênea. Você consegue ver as fases nessa mistura. Ah, professora, mas ela é sólida. Isso mesmo, uma mistura composta de sólidos, pois você pode facilmente distinguir os diferentes ingredientes que fazem parte da salada. Além da salada, nós temos a pizza. Isso mesmo, a pizza também é uma mistura heterogênea com massa, molho, queijo, cobertura e outros ingredientes que podem ser visivelmente diferenciados, né? Além da pizza, nós temos aí o sangue. Isso mesmo, né? Aquele líquido que circula aí no nosso corpo. É uma mistura heterogênea composta por plasma, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e também as plaquetas, né? Embora não seja visível aí ao olho nu, mas a gente faz essa separação dela, né?
Ou às vezes ela tem essa questão de se decantar, aí você vê aí os compostos que fazem parte dessa mistura. Tá? Nós temos o granito, isso mesmo, que é uma rocha, é formada por diferentes minerais, como o quartzo, o feldespato e a mica, o que torna essa rocha uma mistura heterogênea. Né? Tá aí mais um exemplo, é o granito, né, que vai fazer parte aí da composição de algumas estruturas, como, por exemplo, na cozinha, né, nós temos aí no piso, né, em alguns pisos, ou em alguns objetos lapidados a partir desse material. Então, esses aí são exemplos de misturas heterogêneas que a gente pode encontrar aí no nosso dia a dia. Nós temos a areia, né, na praia, onde você encontra essa mistura formada por minerais e fragmentos de rochas, né, e conchas, por exemplo. Então, essas aí são alguns exemplos para falar sobre as misturas heterogêneas, né, diferenciá-las das misturas homogêneas, mas agora eu trago para vocês um momento de reflexão, né, que é o momento das misturas que fazem parte do nosso dia a dia. Exemplificando as misturas que fazem parte do nosso dia a dia, nós estamos aqui numa cozinha industrial. Isso mesmo, essa aqui é a composição básica de uma cozinha industrial para falarmos sobre misturas e suas transformações, as transformações físicas e as transformações químicas, né? A cozinha ela é um verdadeiro laboratório de transformações, tanto físicas quanto químicas, onde a ciência se encontra com a arte da culinária. Isso mesmo, para além dos exemplos que já foram mencionados, nós preparamos alguns que ilustram essa relação. Então vamos conhecer as misturas, né? A partir de um exemplo, vamos começar aí pelo exemplo mais básico, que ao preparar um bolo, por exemplo, explica-se que a massa é formada por uma mistura homogênea de farinha, açúcar, ovos, leites e outros ingredientes. Então, a partir daqui, nós vamos falar sobre transformações físicas quando a gente está no processo de cozimento. Então, o cozimento dos alimentos envolve diversas transformações físicas, como mudança de estado da água, do estado líquido para o estado de vapor, ou também pela desidratação de ingredientes, quando a gente expõe ele ao calor. Então vamos falar sobre algumas dessas transformações, a começar aí pela caramelização do açúcar. Quando aquecemos o açúcar em temperaturas altas, ele se transforma em caramelo. Essa mudança de cor e sabor é resultado da decomposição térmica do açúcar, que libera moléculas de água em forma de compostos como a caramelanina. Isso mesmo. Nós temos outra transformação física, que é chamada de coagulação da clara do ovo, onde ao prepararmos um merengue, a clara do ovo se transforma em uma espuma firme e branca. Essa mudança de textura é causada pela desnaturação das proteínas presentes na clara, que se desdobram e se agregam sob a ação do calor. Além desse exemplo aí, nós temos a dissolução do sal na água. Quando adicionamos o sal à água, ele se dissolve completamente, formando uma solução homogênea. Então, essa mistura ocorre devido à interação entre as moléculas de água e os íons de sódio e cloro do sal, né? Isso é um processo conhecido como dissolução. Temos também aí o congelamento da água, né? Ao colocarmos a água no freezer, ela se transforma em gelo. E essa mudança de estado é causada pela diminuição da temperatura, que faz com que as moléculas de água se movimentem menos, se agrupando em uma estrutura cristalina. Ainda exemplo da utilização da água na cozinha, nós temos o processo de ebulição. A ebulição é quando aquecemos a água em uma panela, por exemplo, ela chega a um ponto em que as bolhas começam a se formar e subir até a superfície. Essa mudança de estado é chamada de ebulição, né, onde a gente já retratou como ponto de ebulição, e ocorre devido à transformação da água no seu estado líquido para o estado de vapor. Então, as transformações físicas, né,
transformações físicas que nós acabamos de ver, elas estão relacionadas com o processo de mudança apenas de estado, né, daquele objeto, né, daquela substância. Ela não muda a sua natureza química, por exemplo, tá bom? Mas, a exemplo do que a professora acabou de falar, nós temos as transformações químicas. Nós vamos dar alguns exemplos dela ainda no cotidiano, quando a gente está manipulando alimentos, por exemplo. Vamos começar aí a falar sobre as transformações químicas. A exemplo, nós temos a reação de Maillard, né, que é uma transformação química que ocorre durante o cozimento, conferindo sabor e cor aos alimentos, né? Mas vamos conhecer mais alguns exemplos, além da reação de Maillard, né? Esta reação é responsável pela cor dourada e pelo sabor marcante das carnes assadas, dos pães e outros alimentos, onde entre aminoácidos e açúcares presentes nos ingredientes vai haver uma mudança aí da sua composição. O calor ele atua como catalisador, promovendo a formação de novos compostos que conferem essas características aos pratos, né? Aquela cor mais dourada. Nós temos um outro processo químico de transformação que é a fermentação, como por exemplo a fermentação do pão. Durante a produção do pão ocorre a fermentação alcoólica provocada por leveduras. Esses micro-organismos se alimentam dos açúcares presentes na massa, né, dos ingredientes do pão, liberando gás carbônico e álcool. Essa fermentação ela é responsável pela textura macia e aerada do pão. Além dela, nós temos o amadurecimento das frutas, né, que passam por um processo em que envolve diversas transformações químicas, entre elas a degradação da clorofila, daí ele passar pelaquela coloração de verde a amarelo ou laranja ou vermelho, que dá lugar a outros pigmentos, como o caroteno, a antocianina, responsáveis pelas cores vibrantes das frutas maduras. A exemplo, nós temos aí a banana. Isso mesmo, né? A banana você pode observar a casca dela, né, desse processo de amadurecimento desde a fase verde até a fase madura. Mas também nós temos a oxidação das frutas, né? Ao descascarmos uma maçã ou a banana, por exemplo, elas escurecem rapidamente, vocês já devem ter observado. E isso é devido à oxidação da enzima polifenol oxidase com o oxigênio do ar, né? Uma reação química com o ar. Essa reação pode ser retardada por técnicas como a adição do suco de limão ou o armazenamento em recipientes herméticos, né? O suco de limão, que ele contém aí um ácido cítrico, que vai retardar aí essa oxidação. Nós temos a exemplo da oxidação, uma maçã, né? Quando você corta a maçã, você observa facilmente que ela começa a escurecer. Este é o processo de oxidação, tá bom? Nós temos ainda como transformação química a ação do vinagre. O vinagre, ele é um ingrediente comum na culinária e é rico em ácido acético. Essa substância reage com bicarbonato de sódio presente em alguns alimentos, como o fermento em pó, liberando o gás carbônico, né, que é o CO2, e conferindo leveza e textura aos pratos. Aí nós temos na culinária diferentes colorações de vinagre, né? Isso aí está relacionado aí principalmente à natureza da uva, né, da cor da uva, né, o verde ou a cor da uva roxa, né, lilás. Então nós vamos ter tonalidades diferentes, tá bom? Essas aí foram alguns exemplos de transformações químicas que nós vimos agora. Então nós vamos entrar para um momento onde a gente vai exemplificar e valorizar também a cultura de quem está nos assistindo. Então nós vamos entrar no momento da mistura que gostamos, a culinária brasileira. Isso mesmo, né? A culinária brasileira ela é um rico mosaico de sabores e influências, resultados da miscigenação de povos indígenas, africanos e europeus, que moldaram o país. Essa diversidade cultural se reflete na utilização de misturas em diferentes preparações desses pratos principais, até doces e bebidas. Então, nós vamos começar essa viagem pelo Brasil aí,
falando sobre ilustrando sobre uma comida de cada região, a começar pela região norte, onde nós vamos ver um VT. Olá pessoal, eu estou aqui no Centro Histórico de Manaus e eu vim convidar vocês para tomar um delicioso tacacá, que é uma iguaria tipicamente do norte. Então vamos lá? Muito bem, esse aqui é o famoso tacacá. Do ponto de vista químico, o tacacá é uma mistura heterogênea. Mas o que é uma mistura heterogênea? Mistura heterogênea é quando temos duas ou mais substâncias e que a gente consegue visualizar as fases. Fase é aquilo que a gente vê. E aqui o tacacá é uma mistura heterogênea porque a gente está conseguindo ver o jambu, o camarão, o tucupi, e ele também é composto pela goma que está lá no fundo da cuia. Portanto, o tacacá é uma mistura heterogênea que tem 4 fases e 4 componentes. Que delícia de mistura, né? Então nós começamos aí a falar sobre misturas heterogêneas, exemplificando o tacacá, que ele é uma importante representação aí da culinária da região norte. Mas vamos viajar por mais uma região, a região nordeste. Lá nós escolhemos aí um prato típico, né? Tem muitos pratos típicos, mas nós escolhemos um chamado moqueca. Então na moqueca nós temos aí um prato de um ensopado que tem peixe com leite de coco, azeite de dendê, tomate, cebola, pimentão e coentro. Então toda essa mistura aí com o leite de coco, o azeite de dendê e os temperos retrata aí o que nós chamamos de mistura heterogênea, criando um sabor, né, e um aroma específicos, característicos desse prato chamado moqueca. Mas nós temos também aí na região centro-oeste, nós escolhemos um prato chamado arroz de pequi. Então, o arroz de pequi, né, nós temos aí partículas sólidas e visíveis, com forma e tamanho definidos. Então, ainda além do pequi, né, nós temos outros ingredientes, né? O pequi, que apesar de ser amassado e incorporado ao arroz, mantém suas características viçosas e sua polpa com pequenas sementes. Mas nós temos aí também o óleo, né, utilizado no preparo do prato, que não se mistura completamente com os outros componentes, formando aí umas gotículas. Nós temos os temperos também, como a cebola, o alho e o coentro, que são visíveis, né, e não se dissolvem completamente, como vocês podem observar aí na formação do prato, na imagem que está sendo ilustrada. Nós escolhemos também um outro prato para representar a região sudeste. Embora ele seja todo popular no Brasil inteiro, né, ele tem uma representação mais específica aí na região sudeste, esse é a feijoada. Então a feijoada ela é dita como um prato nacional, tá? Porque ela já caiu no gosto popular, né? Ela tem o feijão preto, a carne seca, a linguiça, o paio, a costela, o bacon e muitos temperos, né? A mistura de diferentes tipos de carnes, né, com o feijão preto, ela vai criar um sabor encorpado e também defumado. Então nós temos aí na feijoada, embora ela seja representada aí pela região sudeste, né, um prato que tipicamente se originou aí nessa parte da região do Brasil, ele caiu no gosto popular. E possui aí uma composição nutricional importantíssima, ganhando destaque no mundo inteiro, né, por ser um dos pratos mais ricos em nutrientes, né, representando aí os pratos populares pelo mundo inteiro. Olha só que importância aí para esse prato, né, possuindo aí uma composição muito grande de ferro e vitamina C, né, presente aí nesse prato, dois componentes metabólicos importantíssimos para fazer o nosso corpo funcionar tão bem. Nós temos aí na região sul um prato típico chamado chimarrão, né, que vai ser representado aí por nós. Então, o chimarrão
é uma bebida típica gaúcha feita com erva mate, né? A mistura de erva mate com a água quente vai criar um sabor amargo e doce, né? Doce dependendo do paladar de quem está aí apreciando, né? Amargo e doce ao mesmo tempo. Muito apreciado pelos gaúchos, né? Nós vimos então todas essas misturas permeando aí o nosso cotidiano. Para falar de química, suas transformações, tanto física quanto química, nós utilizamos o exemplo da culinária brasileira, né? Representando aí tanto a cultura, né? Quanto a nossa alimentação. Esses são alguns exemplos da diversidade de muitas misturas presentes na culinária, né? Cada região possui suas particularidades e segredos culinários que se traduzem em pratos deliciosos e únicos. Isso aí é a cultura brasileira, nós temos que valorizar, né? E misturando ela com o conhecimento da ciência. Recapitulando aí o que nós vimos hoje, né? Que foi bastante informação, né? Nós começamos a falar aí pelas misturas homogêneas e heterogêneas, né? Onde nós exemplificamos essas misturas, muitas delas presentes no nosso dia a dia, como na nossa alimentação, né? Para você ver como é importante estudar a química, quando a gente começa a conhecer a química que faz parte do nosso dia a dia. E então, por falar em dia a dia, para a gente delimitar aí o nosso conteúdo, porque são muitas misturas que fazem parte do nosso cotidiano, exemplificamos tudo aquilo que nós trabalhamos, formamos, né? Ou apreciamos quando estamos dentro de uma cozinha. E aí a professora se colocou na cozinha industrial, porque é uma realidade de muitos de vocês, né? Trabalharem na cozinha no dia a dia, trabalharem com alimentos e manipulação de alimentos e não saber que vocês estão passando ali, por exemplo, de transformação química e transformação física. Você é adulto, né? A criança, ela faz o trabalho da transformação química e física quando ela faz a ajuda com o seu pai, com a sua mãe, dentro da cozinha de casa. Para você entender que a química ela faz parte do nosso dia a dia mais do que nós podemos observar, né? Ela vai muito mais além do que o conteúdo que a gente vê em sala de aula, né? Com o professor, quando ele está falando de química, transformações químicas e transformações físicas, né? A exemplo aí do nosso cotidiano, tá bom, gente? Então, lembrando mais uma vez, as transformações, elas estão relacionadas às misturas. Mistura homogênea, a professora exemplificou, a mistura homogênea é aquela mistura em que você faz a composição das substâncias, né, quando você está preparando algo, como por exemplo aí o café, onde você coloca o açúcar, você coloca a água e o pó de café. Eles fazem parte desse ingrediente, não nessa mesma ordem. E quando você mistura eles, você não consegue distinguir o que é. Então, essa aí é a mistura homogênea. Mas, professora, tem uma certa confusão aí. A senhora exemplificou o café como uma mistura homogênea. Só que o café ele tem um pó que a gente filtra. E isso bem observado, né? Eu tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas, assim como o exemplo do suco da laranja, né? Para que a gente não faça confusão, quando a gente está preparando essa mistura, vai ter a fase mais sólida. Mas, quando ela passar pelo processo de filtração, no caso do café, a gente filtra ele em pano, né? Coa ele em pano, ou filtra ele em papel, né? Tem algumas pessoas que já estão fazendo uso de filtro de plástico ou de aço. Ou seja, o processo é o mesmo, é filtração. Essa filtração, você vai colocar a parte sólida, né, que é separável da mistura, no recipiente, né, onde ele vai ficar retido o pó. E o que passar embaixo é que vai ser considerada a mistura homogênea. Antes do processo da filtração, ela era heterogênea, porque dava para ver a fase sólida, que é o pó do café, e os demais ingredientes estavam lá misturados no solvente, que é a água. Mas depois que passou pela filtração, né, esse processo passou a ser uma mistura homogênea.
A mesma coisa acontece com o suco da laranja. Então, o suco da laranja, né, você vai espremer a fruta, né, espremer ela com bagaço, tem aqueles gominhos, né, e aí você pode tomar o suco da fruta daquele jeito. Quando você tomar, né, o suco ele é composto por açúcar, né, natural, a frutose, né, glicose e frutose, que são os açúcares naturais contidos no suco da laranja, mas também tem água. Por isso que é uma composição homogênea, porque não dá para você distinguir uma coisa da outra. Mas quando você espreme o suco da fruta, você também coloca ali naquele recipiente os gominhos, né? Às vezes vai até semente. Então, essa mistura, ao espremer, ela é heterogênea. Mas quando você passa por um filtro, professora, eu não vou tomar com carocinho, e eu não quero os gominhos, não quero sentir os gominhos. Então, você passa ela pelo processo de filtração, aí ela se transforma em uma mistura homogênea, né? Porque todos aqueles sólidos eles ficaram retidos ali no processo de filtração. Então, o que a professora quer que você entenda? Que quando você está fazendo uso, consumo dessas substâncias ou manipulação na sua cozinha, né? Seja ela cozinha doméstica ou cozinha industrial, você vai passar por processos em que parte deles, né, uma parte deles é homogênea e a outra parte é heterogênea. Isso vai depender da fase do processo, tá bom? Para que vocês tenham uma ideia desses conceitos e saibam diferenciar. Ou seja, o conceito da mistura homogênea ou da mistura heterogênea, ele não é engessado como se fosse uma coisa única e imutável. Não. Às vezes, esses conceitos eles vão fazer parte do processo da produção de algo, né? De algo que você está cozinhando, de algo que você está preparando ou manipulando na sua cozinha, tá? E a exemplo aí do nosso conteúdo, do nosso tema, nós vamos finalizando a nossa aula aqui a partir desse croma aqui, desse cenário que vocês estão visualizando, onde nós temos uma verdadeira explosão de cores e sabores, de ingredientes, né, relacionados ao conhecimento, representado aqui pela essa imagem aqui desse livro aberto. Então, o conhecimento ele é isso, ele é aberto, ele é amplo. Mantenham a mente aberta para todas as informações daquilo que vocês aprendem no dia a dia, porque vocês podem estar aprendendo a química. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Eu gostei, ela foi bem gostosa, porque falou sobre todas as coisas que gostamos de consumir ou experimentar, tá bom? Então, até a próxima!